Moisés não teve uma vida fácil como líder, viveu muitas pressões e tensões e provocações, enfrentou muitos desafios na sua liderança. E Moisés foi chamado por Deus, eu creio que foi escolhido desde o ventre materno. O Senhor preservou, foi tirado das águas, e ali Deus permitiu que ele passasse os 40 primeiros anos da sua vida no Egito, estudando na faculdade de Alexandria, buscando toda a sua formação científica, cultural. E aí depois, o propósito de Deus, as circunstâncias mudam, ele vai para o deserto, passa 40 anos no deserto. Então, fica para trás os tempos de academia, de estudo, e passa a pastorear as ovelhas do seu sábio sogro, que é um mentor, se torna um pai, um mentor, um conselheiro na sua vida. São 40 anos que ele está vivendo ali, ele se casa, então gera com a sua esposa seus 2 filhos, e vai vivendo um tempo em que ele vai começar a desenvolver a intimidade com o Deus. Ele vai ter um encontro pessoal lá no Horebe. No Horebe ele tem a experiência da sarça. Imagina, a sarça é um arbusto tão frágil que o fogo é capaz de destruir esse arbusto, esse pequeno arbusto, em fração de segundos. Mas a sarça ardia e não se consumia. Ele ficou impactado. Ele pergunta: quem é? E Deus se apresenta para ele como: eu sou. E ele pergunta: o que você tem na mão aí? Ele tinha um cajado de pastor. E ali, esse cajado vai representar a liderança, e através desse cajado ele vai não mais pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro, mas ele vai agora pastorear, liderar, legislar, governar uma nação escravizada por 400, talvez 430 anos. Ele vai liderar essa nação durante o período, aí tem mais 40 anos de deserto, por causa da murmuração, por causa da indolência, da desobediência desse povo. E aí Moisés vai ter manifestações da presença de Deus ao longo de todo o percurso da jornada, da caminhada. E nós temos ali, na jornada da caminhada, figuras da presença de Deus. Nós temos durante a noite uma chama, uma coluna de fogo. Nós temos durante o dia uma nuvem, e nós temos a rocha que nós vimos que vai acompanhando. E nós temos 2 fatos que são muito importantes. Quando no primeiro momento Deus diz para ele ferir a rocha, ele fere a rocha com seu cajado. O cajado, a vara de Moisés, vai representar realmente a lei, vai representar a justiça. E nós temos a vara do sumo sacerdote Arão, que é irmão de Moisés. O sumo sacerdote, a vara que floresce, vai representar a graça. No segundo episódio, que é em outro lugar geograficamente, não era para ferir, era para falar a rocha. Porque no primeiro momento nós temos uma rocha que foi ferida, que foi Jesus, tipificando a crucificação de Jesus. A segunda rocha, no segundo momento, já é o Cristo ressuscitado, reinando, governando. O Cristo vitorioso, o leão poderoso da tribo de Judá. Então não era mais para ferir, era só para falar. E o milagre iria acontecer. Mas hoje nós queremos falar, e seguindo os códigos da rocha, estou fascinado com a definição do hebraico de uma palavra. E aqui o versículo-chave de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo capítulo 7, versículo 6. Êxodo capítulo 7, versículo 6. Hoje, mais do que nunca, eu vou precisar do meu operador de data show para a gente percorrer alguns textos sagrados seguindo os códigos da rocha. Êxodo
Êxodo capítulo 17, versículo 6. Veja o que está escrito. Êxodo 17, 6. Êxodo capítulo 17, versículo 6 diz: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amados, Horebe foi exatamente o lugar onde a sarça. Horebe e o Monte Sinai fazem parte das montanhas escarpadas da Península do Sinai. Eu estive por 4 vezes nesse lugar. É um lugar realmente extraordinário. Se chama o altar natural de Deus. É um lugar assim arrepiante. Eu subi, as vezes que subi, foi de madrugada, com frio de 5 graus. E em Horebe, o Senhor disse: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. E aí a gente vai agora para a língua original, o hebraico. A palavra eis que no hebraico é rineni. E rineni tem um significado diferente. A tradução que nós temos diz: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Mas no hebraico, na língua original que foi escrito o texto, rineni significa eis-me aqui. O soberano, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, ele diz para Moisés: Moisés está num momento de pressão. O povo está pressionando ele, está com sede, querem água. E o Senhor mais uma vez: Moisés, eis-me aqui. É o que significa na língua original. E o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, te levanta, te reposiciona, te recompõe. Não se deixa levar pela pressão da vida, pela pressão do dia a dia, pelo estresse, pelas cobranças. Virão. Um líder precisa. Nós aprendemos a dizer: eis-me aqui. Agora imagina Deus, o soberano, dizendo para você: eis-me aqui. Porque o Senhor é o nosso facilitador. Quando Ele chama, Ele garante. Quando Ele chama, Ele provê. Quando Ele chama, Ele cuida. Quando Ele chama alguém, Ele diz: deixa comigo, eu estou contigo, eu estou com você. Nós vamos mudar de fase, nós vamos passar essa fase difícil, nós vamos passar essa pandemia, nós vamos enfrentar essas dificuldades. Calma. O Senhor está dizendo: rineni, eis-me aqui. Então você tem que se mover, você tem que se levantar. A gente não pode se apequenar diante das lutas. A gente não pode se agachar diante das dificuldades. Deus espera de cada líder, de cada um dos seus filhos, a postura de um vencedor, a postura de alguém que confia, de alguém que acredita, de alguém que sabe que o Deus eterno, o soberano, nunca vai desamparar os seus filhos. Quando Deus chama alguém, Ele se responsabiliza, dia após dia. O maná é dia a dia, todo dia, a provisão de Deus vai chegar, provisão para hoje. Quem está terminando o dia de hoje com a provisão divina? Levanta a mão. Você terminou o dia de hoje, você estava talvez até preocupado, mas hoje, antes, na virada do dia, de 18 horas para cá, o Senhor proveu. O Senhor proveu. Você estava preocupado amanhã, isso, aquilo, outro, mas aí o Senhor vai e proveu. Ensinando que a cultura da dependência. Dependa um dia de cada vez, um dia por vez. O pão nosso de cada dia. E Moisés está aprendendo. Moisés está aprendendo a liderar esse povo. Eis que estarei ali diante de ti.
Você sabe que Moisés viu a Deus face a face. É claro que ele não conseguiu ver Deus face a face, porque o rosto do soberano parecia do sol. Quando Moisés viu aquela chama lá em Horebe, que ardia e não se consumia, aquela experiência impactante, o Senhor disse para ele, a palavra no hebraico é ratirissa, significa tira as sandálias dos teus pés. O lugar que tu pisas é santo. E Moisés tira as sandálias, e se prostra diante do Senhor. O Senhor começa a capacitá-lo, o Senhor começa a forjá-lo. Ele é forjado no fogo do Espírito, para liderar esse povo, que não vai ser fácil. Tempos em tempo, todo líder ele sente uma canseira. A gente tem a sensação, meu Deus, parece que o povo não acompanha, parece que as pessoas... Mas a gente tem que entender o seguinte: o Senhor está dizendo, Rimeni, eis-me aqui. A tradução que nós temos é, eis que estarei ali. Mas a tradução no hebraico é, eis-me aqui. Moisés, eis-me aqui. Eu estou sobre a rocha. Ele é a rocha e está sobre a rocha. Ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre todas as circunstâncias. Ele está sobre as crises mundiais. Ele está sobre os últimos acontecimentos do mundo. Ele está sobre a crise mundial. Ele está sobre a pandemia. Ele é soberano. Oh, aleluia. E ele diz, ele espera de Moisés essa atitude. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Moisés esteve ali alguns momentos. Se você vai encontrar o Senhor, quem sabe essa noite você vai encontrar com o Senhor como você nunca encontrou em toda a sua vida, em toda a sua história do cristianismo. Quem sabe nessa madrugada o Senhor vai te chamar mais cedo, você vai ter um encontro poderoso com o Eterno. Então você vai me encontrar ali, Moisés. Eu estou sobre a rocha, eu estou sobre as circunstâncias. Calma, está tudo sob meu controle. O soberano está dizendo para ele: Senhor, o povo quer algo, o povo murmura, o povo é... Calma, Moisés. Você pode contar comigo. Se movimente, porque a nuvem está se movimentando, a coluna de fogo está se movimentando, a rocha está em movimento, o céu está em movimento. O céu não está em silêncio, o céu não está em crise, o céu não está fechado, no céu nunca houve lockdown, o céu está em pleno funcionamento. O Eterno está trabalhando, as promessas de Deus vão se cumprir cabalmente, uma a uma, não importa a crise que o mundo esteja enfrentando, vai se cumprir, tudo vai se cumprir. Josué disse, olha, tudo se cumpriu, tudo que o Senhor falou através do seu servo Moisés se cumpriu cabalmente. Amém? Se movimente. Sabe o que eu vejo? Eu fico impactado com o significado do hebraico. Eu vejo a disposição do Eterno. Eu estou impactado com o significado no hebraico de Deus dizendo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Próxima parada dura que você enfrentar, lembra desse significado aqui. Rinene, o Senhor está dizendo, eis-me aqui. Eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui. Você pode contar comigo. A disposição do Eterno. Deus tem prazer. Escuta isso. Ei, você que está me assistindo aí. Deus tem prazer de cuidar do seu povo, dos seus filhos, dos seus servos, dos seus líderes. Ele vai na frente sinalizando o caminho. Amém? Olha o que está escrito em 2 Samuel 23:3. Olha os códigos da rocha. 2 Samuel 23:3. Segundo livro do profeta Samuel 23:23. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Essa rocha fala, gente. Essa rocha fala.
essa rocha fala contigo. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Amém? Uma rocha que fala, uma rocha que interage. Bendito seja o Senhor. Olha o que está escrito no Salmo 78, versículo 31. Salmo 78, versículo 31. A gente vai passear agora, conhecendo um pouco dos códigos da rocha. Diz: lembram-se de que o Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Amém? E ainda o Salmo 42, versículo 9. Salmo 42, 9. Salmo 42, versículo 9. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Por quê? O salmista, o Salmo 42, é um salmo em que ele revela um momento de vulnerabilidade, de fragilidade. Ele tem uma espécie de um quadro depressivo. Ele está abatido, é tanta pressão. Os líderes passam por muitas pressões. Davi não teve descanso. Davi venceu Golias, mas nem teve tempo de comemorar direito sua retumbante vitória. Um ciúme doentio, um ciúme neurótico, psicótico do rei Saul, seu sogro inclusive, não deu paz para Davi. Davi só teve um pouco de paz quando Saul faleceu, que o sogro perseguiu de todos os lados. Mas ele diz assim: a minha rocha. Ele é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. E nós podemos louvar o Senhor sempre. Vamos ainda ler 2 Samuel 22, 32. 2 Samuel 22, 32. 2 Samuel 22, 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Amém? Então a gente vê esse Deus que se apresenta como rocha, inabalável. Rocha significa algo inabalável, indestrutível, invencível, aquele que te faz vitoriar, aquele em que você derrama poderosamente sua alma, sua vida. Rocha significa segurança, estabilidade. Rocha significa solidez. Rocha significa indesistibilidade. A rocha permanece para sempre. A rocha nunca se acabará. A rocha dura para sempre. Por isso que a gente vê as montanhas escarpadas lá da Península do Sinai, aquelas rochas, né? Você vê a cidade de Petra, que foi esculpida em rochas. Milênios depois, está aí essa cidade, que hoje é patrimônio cultural da humanidade. Tudo que foi talhado, construído na rocha. E a rocha tipifica o soberano Deus. Amém? Isaías 44, versículo 8. Isaías 44, profeta messiânico. Isaías 44, versículo 8. É tremendo esse versículo. Isaías 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura não há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é o único, o verdadeiro Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra, aquele que te projetou. Você não é fruto
você não é uma ideia dos seus pais. Talvez você nem foi planejado por eles, mas Deus planejou você. Deus contemplou você ainda em substância informe no ventre materno, quando você era gerado, entretecido, quando o seu pulmãozinho estava maturando, quando o seu coraçãozinho começou a bater, quando você foi, adquirindo os ossos, o Senhor te contemplou, o Senhor já te conhecia e Ele te escolheu para que você seja frutífero, bem-sucedido, vitorioso. E o grande segredo é estar firme na rocha. Nós vamos estar firme na rocha. Aconteça o que acontecer, a nossa fé, ela está firmada na rocha, no rochedo, no Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amparo, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a rocha. Amém? Glória a Deus. Ele é o nosso Deus. Não há como o nosso Deus. Por isso, Moisés escreveu em Deuteronômio 32, versículo 37. Moisés, que se afinou, que conheceu os códigos da rocha. Moisés, o legislador, o grande líder, escreve Deuteronômio 32, 37. Deuteronômio, o livro da velhice de Moisés. Moisés está renovando a lei. Moisés escreve Deuteronômio porque aquela geração que saíra com ele lá do Egito já não existia mais. Devido à murmuração, a terra se abriu e eles foram consumidos no deserto. Então ele estava diante da nova geração. Da sua época, da saída do Egito, só estava Josué e Calebe e suas famílias. Todos sucumbiram. Então havia uma nova geração ali. Foram as pessoas que nasceram durante o deserto. Então imagina, 40 anos de peregrinação. Então eles não deixaram de fecundar, de frutificar. Então foi essa geração que nasceu no deserto, que conquistou junto com Josué e Calebe a terra prometida. Então em Deuteronômio 32, 37 diz: então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha, quem confiam? Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, 4. Moisés escreve, Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Então ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Então Deus nos guia, nos conduz pelo caminho da justiça, pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele vai te conduzindo, Ele vai te sustentando, Ele vai te amparando, Ele vai norteando o teu caminho, porque Ele é a rocha que sustenta e que também indica o caminho, que direciona as nossas vidas. Diante das suas crises, dos seus desertos, saiba, o Senhor, no hebraico, sur, que significa rocha, rocha inabalável, rocha eterna, rochedo invencível. Esse é o nosso Deus. Eis que eu estarei sobre a rocha, sobre todas as coisas. Agora quero orientar você a colocar diante do altar do Senhor da rocha todas as tuas inquietações, todas as tuas preocupações, todas as suas angústias, todas as suas dificuldades. Coloque diante da rocha dos séculos, que é o nosso Deus. Amém? Vamos orar juntos agora. Senhor, eu oro, eu apresento e coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, a vida de cada um dos Teus servos. O Senhor conhece os dilemas, as preocupações, as incertezas, as crises existenciais, pessoais, emocionais, os conflitos, os desafios. O Senhor sabe tudo ao nosso respeito, porque o Senhor é aquele que conhece pela sua onisciência
tudo que pensamos, tudo que falamos. O Senhor conhece o íntimo, o âmago, o profundo, os porões da nossa existência. Contempla cada um dos teus filhos agora, Senhor, e eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor estará sobre a rocha. O Senhor nos diz nesta noite: eis-me aqui, meu filho, eu estou aqui, pronto para te ouvir, para te amar, para te entender, para te abraçar, para te perdoar, para te soerguer. No nome de Jesus oramos por fé, agradecemos, amém, e graças a Deus, amém. Esse é o nosso Deus. Então, vamos relembrar mais uma vez Êxodo 17:6, o versículo-chave de hoje. Êxodo 17:6, a gente finaliza a nossa reflexão, nossa ministração de hoje. Êxodo 17:6 diz: eis que estarei ali diante de ti e sobre a rocha em Horebe. Amém? E o Senhor diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. A palavra hebraica para estarei significa permanecerei. Ele não vai só estar, ele vai permanecer inabalavelmente. A rocha permanece. As coisas mudam, não é areia, é rocha. A areia muda a cada minuto, a cada momento, levada pelo vento. A rocha não, a rocha vai estar lá. A rocha permanece para sempre. Amém? Então, o significado da palavra no hebraico estarei é permanecerei. Amém? O Senhor permanece contigo para sempre. Amém, querido? Nós louvamos o nome do Senhor. Amados, eu gostaria que todos nós estivéssemos orando, agradecendo a Deus. Chamar agora a pastora Milka para orar, encerrando, louvando o Senhor por tudo que a gente vivenciou aqui. E faça essa mensagem chegar a outras pessoas que estão abaladas, que estão cansadas, que estão deprimidas. E por que elas estão assim? Porque o mundo que jaz no maligno é um mundo de instabilidade. As pessoas são instáveis, as pessoas são voláteis, as pessoas são inseguras, porque elas vivem um mundo de incertezas. Elas vivem num mundo crítico, elas vivem num mundo onde não há firmeza, segurança, nada é sólido. É a chamada sociedade líquida. Então, um mundo líquido, relações líquidas, não tem solidez, você não segura, né? Ela se esvazia, um mundo de gente vazia. Mas quando nós estamos firmados na rocha, a gente permanece. Nós vamos permanecer firme na palavra, firme na promessa. A gente não arreta o pé, porque sabe, eu sei em quem eu tenho crido. Eu criei foi na rocha. Eu acredito na rocha. Ele é a rocha e está sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te diz hoje: eis-me aqui. Amém? Volte para casa com essa palavra no seu coração. O Senhor te dizendo nessa noite: eis-me aqui, meu filho, não temas. Amém? Então se levante, se movimente, aguente firme, o Senhor é contigo.